Meus irmãos, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, olha, às vezes eu fico aqui pensando e refletindo, nos nossos temas dos devocionais. E eu falo, meu Deus, como que o Senhor fala conosco, não é? Muitos de vocês vêm falar comigo, me chamam no particular. Inclusive, irmãos, se vocês não me seguem nas minhas redes sociais, tirando aqui o YouTube, me sigam, né? Eu sempre deixo em todos os vídeos o meu Instagram, porque por lá até fica bastante fácil da gente conversar, né? E eu recebo muitas de vocês falando assim, irmã, eu ouvi o devocional e esse devocional eu precisava dessa direção que eu tinha pedido ao Senhor há determinado tempo. Então, irmãos, eu fico assim, às vezes refletindo nos temas que a gente conversa e eu falo como que o Senhor fala profundamente conosco, né? E às vezes a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas é um devocional tão simples. E o Senhor fala, irmãos, o Senhor fala. Às vezes a gente acha que o Senhor só falaria conosco dentro da igreja, ou em um grande congresso, ou por um profeta. Mas, irmãos, Deus fala conosco no simples, no dia a dia, e é muito importante que você tenha os ouvidos sensíveis a ouvir a palavra do Senhor. Eu sempre oro ao Senhor e te convido a fazer essa oração também, de pedir para que os nossos ouvidos fiquem sensíveis à voz do Senhor, porque é muito fácil no dia a dia, irmãos, a gente ouvir tantas outras vozes. É muito fácil no dia a dia a gente dar ouvidos, como minha avó falava, dar ligança, minha avó falava assim, dar ligança a tantas outras vozes, tantas outras direções, menos a do Senhor. Então, vamos pedir sempre, Senhor, que sejamos sensíveis à Tua voz, à Tua direção, não ao que queremos, porque, irmãos, somos falhos. Às vezes a gente olha para uma direção e fala assim, certeza que é essa. Não, certeza. E às vezes a gente toma decisões sem nem ter consultado ao Senhor. Quando vemos, muitas vezes acontece algo e falamos, Senhor, por quê? E aí o Senhor nos responde, mas você pediu para mim a direção? Mas você falou se era para ir para esse caminho, para que eu te direcionasse verdadeiramente? Então, irmãos, vamos sempre pedir ao Senhor, Senhor, fala comigo, me direciona, que eu seja sensível a ouvir a tua voz. Amém? Irmãos, vamos dar início então ao nosso devocional de hoje. E o tema de hoje é: quando a aparência de espiritualidade substitui a obediência. Irmãos, isso aqui é muito forte. Olha, a palavra tema se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Glória a Jesus, aleluia! Irmãos, Saul começou o seu reinado muito bem. Quando ele foi escolhido ali, para ser rei, era humilde. Ele chegou, sim, a esconder-se entre a bagagem, porque não se achava digno, irmãos, daquela posição. Mas aos poucos, algo começou a mudar dentro de Saul. E aqui, irmãos, fica uma lição muito importante para nós. Ninguém se afasta de Deus de um dia para outro. Isso é um fato, tá? Normalmente é um processo. Pequenas concessões, pequenas desobediências, pequenas justificativas. E pensa em um povo bom para dar justificativa, é o ser humano, né? Até, irmãos, que chega um momento que o coração já não é mais o mesmo. Aqui em 1 Samuel capítulo 15, Deus deu uma ordem muito clara para Saul. Olha, não havia espaço até mesmo, irmãos, para interpretações. Era simples, obedeça.
Mas Saul, irmãos, resolveu fazer do seu jeito. Guardou aquilo que Deus havia mandado destruir. E quando Samuel chega, Saul ainda teve coragem de dizer: olha, cumpri a palavra do Senhor. Eita, irmãos, que perigo existe quando começamos a acreditar na nossa própria justificativa. Samuel, irmãos, então ele fez uma declaração muito forte. Olha, obedecer é melhor do que sacrificar. E nós falamos tanto isso, né, irmãos? E sabe o que significa? Que Deus não se impressiona com a nossa religiosidade quando ela não é acompanhada por obediência. Podemos cantar, irmãos, podemos pregar, servir na igreja, levantar as mãos durante o louvor, mas se insistimos em ignorar aquilo que Deus já falou, estamos vivendo, irmãos, apenas uma aparência de espiritualidade. Saul achou que poderia compensar sua obediência oferecendo sacrifícios, mas Deus, irmãos, nunca pediu compensação. Pediu obediência. Talvez Deus já tenha falado ao seu coração há muito tempo. Olha, perdoe alguém. Abandone o pecado. Dê um passo de fé. Restitua algo. E você, irmãos, continua adiando. Lembre-se, a voz de Deus não perde a validade porque demoramos para obedecer. Quanto mais cedo obedecemos, mais leve se torna a caminhada. Obedecer nem sempre, irmão, será confortável, eu digo isso por experiência própria. Mas sempre, sempre será o caminho da bênção. Fica com essa palavra no teu coração. Obedeça aquilo que o Senhor já te direcionou, irmãos. Amém? Se essa palavra serve ao teu coração, vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nos livra de viver apenas de uma aparência de espiritualidade. Ó, Senhor, eu não quero apenas parecer fiel. Eu quero ser fiel e eu tenho certeza que os meus irmãos também. Nos dê um coração, Pai, sensível à Tua voz. E coragem, Pai, coragem para obedecer mesmo. Pai, porque vai ter momentos que o Senhor nos exige renúncias e precisamos renunciar. Pai, que a nossa vida te agrade, mas não apenas pelas palavras, mas pelas atitudes. É o que eu te peço nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Irmãos, essa palavra tocou aí no teu coração. Deixa aqui o teu comentário, o teu like. Compartilhe com pelo menos 5 pessoas e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu te espero amanhã em mais um Devocional da Manhã, se Deus quiser.